Corinthians venceu a equipe do Flamengo, 2-1. Já que você falou um pouquinho, Simões, então manda bala, vai. Eu quero te ouvir a análise primeiro do jogo que foi. E eu tô muito contigo nessa, né? O Corinthians que tem que encarar, eu acho que nem encarou, mas tem que encarar dessa maneira, porque a situação, o Corinthians venceu, para ter uma ideia, e não saiu da zona de rebaixamento mesmo assim. Eu vou começar até falando do Corinthians, que eu acho que o mais justo, porque o jogo foi do Corinthians. E assim, é uma coisa que nos pontos corridos a gente se acostuma ao longo do tempo, que por mais que um time grande esteja muito tempo sem jogar nada, e o Corinthians está sem jogar nada praticamente o ano inteiro, tem ali as últimas 10 rodadas, ou agora, nesse caso, as últimas 15 rodadas. Você diz em termos de atuação. De atuação. Tá. Normalmente o time grande ele começa a tirar forças de algum lugar, para no desespero escapar, e eu acho que isso pode estar começando a acontecer com o Corinthians, já aconteceu ontem. Então assim, se não foi assim, uma exibição plástica do Corinthians, foi tudo que o Corinthians precisava fazer. E, assim, a torcida entendeu o momento e ficou uma coisa meio de troca, assim. Eu tava na beira do gramado, então eu senti muito isso. Que você não sabia exatamente se a força vinha da arquibancada, se a arquibancada que respondia o time, então ficava uma coisa assim, meio que veio primeiro o ovo a galinha. E se formou um ambiente realmente muito favorável ao Corinthians. Então, os 15 primeiros minutos, por exemplo, foi de total pressão do Corinthians, que não é uma coisa exatamente futebolística, né? É uma coisa de ânimo, de vamos lá, que vai dar. E eu acho que o Corinthians também aliou isso a boas atuações, né? Por exemplo, você vê o Fagner jogando muito bem. Quanto tempo que a gente não viu o Fagner jogando tão bem? Senhora. O Romero entrou, parecia que era o Ronaldinho Gaúcho, cara. Deu balão, deu careta, fez gol, fez de tudo. O próprio Yuri Alberto conseguiu responder bem. O Garro, aí sim, esse aí a gente não é novidade, né? Ele realmente tem jogado bem muitas vezes, mas assim, grande partida do Charles, grande partida do Martins, a zaga se portou bem, o Hugo foi muito importante ali no início do segundo tempo, principalmente no lance do Alcaraz ali. Então assim, eu acho que o Corinthians fez por merecer. Só que o problema o Corinthians conseguiu responder, só que deveria ter do outro lado um time que briga por título, né? E naturalmente seria complicado que na bola o Corinthians jogasse mais que o Flamengo. Pelo menos era isso que a gente esperava do jogo. Mesmo esse Flamengo. Isso não foi isso que aconteceu, assim. Eu acho que o Flamengo jogou menos que o Corinthians. Bola, tô falando só de bola, de questão anímica e tal. Então, assim, e aí, passando pro Flamengo, se você me perguntar, no geral, assim, qual é a grande notícia do Flamengo? Eu acho que a grande notícia é que o Flamengo não joga nada. O Flamengo não joga nada. A última boa partida, realmente, do Flamengo foi já em julho, né? No último dia de julho, contra o Palmeiras na ida da Copa do Brasil. Desde então, o Flamengo não joga nada. O Flamengo, assim, sobrevive e tal. Mas, se você me perguntar especificamente por ontem, eu acho que a grande questão é uma questão de mobilização, de foco, cara. Porque, assim, eu acho impossível você ganhar as 3 competições da maneira que o Flamengo quer fazer. Tratando tudo... não tem prioridade. As 3 a gente vai jogar, as 3 que tem de melhor. Isso é impossível fisicamente, e o Flamengo tá aí esfarelando, né? O Flamengo tá esfarelando. O Flamengo, ontem o Varela já sentiu, o Wesley sentiu alguma coisa, o Davi Luiz também sentiu, já tinha perdido 2 jogadores no meio de semana. Mas assim, tá esfarelando. Por escolhas do Flamengo. Não dá pra ganhar as 3 jogando a sério as 3. Dá pra ganhar as 3? Uma Copa do Brasil, time reserva, dá pra ganhar. Pode ganhar. Então assim, eu acho que o planejamento do Flamengo é errado, é completamente errado, e fora fisicamente, eu acho que tem uma coisa de mobilização, porque, por exemplo, eu acho que de domingo a domingo, o Corinthians jogou Brasileiro no final de semana passado, e a partir de segunda-feira ele estava pensando no Flamengo. Como é que joga o Flamengo, como é que não joga o Flamengo, o que eu tenho que fazer contra o Flamengo e tal. No meio do caminho, teve um jogo contra o Juventude que era importante, era quarta de final de Copa do Brasil, mas o Garro não jogou, o Garro estava inteiro para jogar contra o Flamengo. O Ramalho não jogou, estava inteiro para jogar contra o Flamengo. Jogou o Mateuzinho num jogo, o Fagner jogou no outro. Então assim, enquanto isso o Flamengo estava lá se matando, correndo atrás do Bahia. O Gerson está há 35 jogos jogando seguido. O Fabrício Bruno joga quase todos os jogos, o Pulgar joga quase todos os jogos, o Luiz Araújo joga todos os jogos. Então assim, é um time inteiro contra um time esfarelando. Se o Flamengo ou o Jorge ganhar a Copa do Brasil, então o torcedor não pode reclamar, de repente? Tem que comemorar? Tem que fazer passeata, porque a torcida do Flamengo defende esse planejamento, tem que comemorar. O Flamengo já dava sinais de um planejamento problemático no próprio Campeonato Carioca, né?
Eu lembro que isso foi discutido aqui no De Placa, né? De uma priorização excessiva. Jogou todos. Ao Campeonato Carioca, de colocar todo mundo num campeonato onde você já começa o campeonato numa situação muito desfavorável, porque não existe pré-temporada no país. Então você começa o Campeonato Carioca numa alta temperatura, no auge do verão, num estado extremamente quente como o Rio de Janeiro. Aí a Libertadores começou com o Carioca ainda rolando e priorizando-se a reta final do Campeonato Carioca. O Flamengo poupou para jogar a volta com Pra 3-0 contra o Nova Iguaçu. Correu o risco de nos classificar, pô. Então, Não, assim, foi jogar em La Paz o segundo jogo por causa disso. Por causa disso. Pois é. Então, porque não foi primeiro colocado no grupo, exato. fez falta e acabou ficando no outro pote e tendo que decidir vaga fora de casa e por isso aqui não ficou fora. De repente uma disputa de pênaltis e tal. Se não é o gol do Léo Pereira Salvador na ida, se não consegue segurar lá o 1-0 na volta, enfim. Acho que o Flamengo dá sinais de um planejamento mal feito. Eu tô com o Simões. Eu acho que a preparação do Corinthians para esse jogo, a semana, a maneira como o Corinthians abordou o pré e o durante, foi muito mais acertada do que a do Flamengo. O Corinthians ontem foi um time que fez o jogo da vida e acho que tem que ser esse o espírito mesmo. Para o Corinthians conseguir, a matemática é muito difícil, né? Para o Corinthians conseguir a pontuação necessária para escapar, a gente sabe do teto técnico desse time, a gente sabe que não são tantos jogadores que podem fazer a diferença como o Garro. Vai ter que ser com essa mobilização e principalmente nos jogos da Neoquímica Arena. Tinha muita gente já fazendo aquele planejamento catastrófico. Provavelmente não vai ganhar do Flamengo, nem vai ganhar do Botafogo, o Ramon Dias vai cair, assim, o pessoal já estava desenhando o pior cenário. O Corinthians evitou esse pior cenário com a abordagem do jogo de ontem, com a postura do jogo de ontem, claro, aliando isso também a uma jornada ruim do Flamengo, uma jornada ruim do Davi Luiz, porque no jogo de futebol uma equipe interfere no comportamento da outra, né? A análise não é isolada. Mas muitos mais méritos do Corinthians do que deméritos do adversário, é forçoso reconhecer isso. E aí, Gi, porque assim, o torcedor, obviamente, do Corinthians, né? Ele fica se questionando, será que a gente vai conseguir repetir esse nível de atuação, nível de concentração, de mobilização, como trouxe o Simões? Porque eu acho que numa dessa, esse nível que o Corinthians apresentou é o suficiente para salvar. Não, então, assim, eu até discordo um pouco do que o Gabi falou, porque para mim o Corinthians teve bons momentos de desempenho. De fato, não teve um jogo em que, do começo até o fim, você possa falar, nossa, foi um grande desempenho. Mas fez um bom primeiro tempo diante do Red Bull, foi bem no segundo tempo diante do Fortaleza, apesar da derrota. Verdade. Então, é um time que já vem dando indícios, e isso muito graças às contratações, principalmente essas últimas. A do Garro é do começo do ano, mas é dessa temporada, mas também a adição do Hugo, do Thales Magno, do André Ramalho, são jogadores que têm feito a diferença. Charles, tá muito bem. O Charles, hoje dá para falar que o Corinthians tem pelo menos um excelente jogador em cada setor. Verdade. E era algo que a gente não podia falar anteriormente. Então, além do trabalho do Ramon, na minha opinião, ser um trabalho melhor do que o anterior, melhor do que o Antônio, a gente também vê que o elenco possui mais força do que o elenco que a gente tinha há alguns meses ali no Corinthians. E é isso, o apoio da torcida é claro que faz a diferença e o Corinthians sabe que no Campeonato Brasileiro todos os jogos têm que ser encarados como uma final. Porque é isso que o Corinthians vive. Se o Corinthians quer permanecer de fato na Série A, que eu acho que é algo de extrema importância, porque o Corinthians tem tantos problemas internos, cair para a Série B pode ser algo que vai derrubar ainda mais o Corinthians por uma série de coisas. A gente vê como o Santos, e aí acho que o Santos ele tá dando sorte de ter talvez uma Série B mais bagunçada do que a gente viu na temporada passada, por exemplo, em que os adversários muitas vezes são responsáveis pelo Santos não cair mais na tabela. Então o Corinthians pode viver algo parecido do que o Santos está vivendo e as histórias são parecidas, né, Jorge? Uma Série B talvez mais bagunçada que o próprio Santos. Exatamente. Talvez seja essa a salvação. E isso que a gente está falando também é um ponto contra o planejamento do Flamengo, né? Porque se você pegar os adversários do Flamengo, o Felipe, a gente vai falar mais do Palmeiras, mas assim, o Felipe Anderson, que agora está fazendo as suas primeiras boas partidas, está um mês no Palmeiras já. O Botafogo tem o Almada jogando, o Igor Jesus jogando há um mês. A gente está falando do Corinthians. Quantos pontos o Hugo já ganhou pro Corinthians? Sim. E o Flamengo está estreando o jogador, cara. A janela fechou hoje, fecha hoje, né? A janela fecha hoje. O Caraz está fazendo o primeiro jogo, o Alexandre ainda não jogou, o Plata ainda não jogou, o Michael jogou agora há pouco e já machucou. Então, assim, o planejamento de contratações é ridículo.
né? Ridículo. O Flamengo simplesmente não se preparou para o calendário que ia ter. Então, mas você não acha que de repente essa questão do planejamento tem muito a ver também com as lesões? A gente está falando isso porque tem muito cara fora. Talvez a gente Por não exemplo, tivesse. ele foi buscar o Alexandre agora porque perdeu o Vinha, né? Então, acho porque que o Alexandre talvez tudo a bem. gente não tivesse debatendo tanto a necessidade de São contratar só- por são conta duas das lesões. só, né? Lesões para você trazer alguém, é só Cebolinha e Vinha. Só. Lesão que de tão fora perder da a temporada, né? Porque a lesão do Pedro e do Arrascaeta é uma lesão muscular ali de um mês que vai acontecer. Vai acontecer. Você não vai trazer 3 jogadores porque um jogador machucou a coxa. Não vai acontecer. E assim, tava na conta do chá. O Flamengo tava na conta do chá. E o Flamengo ficou... Quanto tempo o Flamengo ficou falando de Claudinho? Fala pra mim. Ah, tem uma cota. Um mês e meio o Flamengo ficou nessa? Fácil. E Paquetá. Eu ia falar, Paquetá também. Assim, desculpa, não ia trazer. E pra mim falta Não ia trazer. um volante ali de marcação. Falta o volante. E, Tem e isso. até isso explica a falta de equilíbrio defensivo, que é algo que Total. o Flamengo parece que não consegue superar desde a temporada passada. Total. Desde a saída ali do João Gomes, o Flamengo tem tido muita acho. dificuldade para ter, de fato, um equilíbrio defensivo. E isso é algo que surpreende, principalmente se você olhar pela ótica do Tite, né? O Tite, geralmente, Exato, eu ia os falar times isso do Tite vão bem defensivamente, é algo que a gente não tem visto no Flamengo. De novo, gol de bola aérea, né? E Não dá normalmente Cara, tem um impressionante. primeiro Fugir disso. volante muito marcador, né? Era o Ralf, era o Casemiro, e o Flamengo não tem. O Pulgar não é esse cara, o Léo Ortiz nem volante deveria ser, né? Apesar de ser o melhor primeiro volante do Flamengo hoje. O Alan assim, não aconteceu, né? Deu errado, claramente. E é isso, o Flamengo... E aí também dificulta com algumas escolhas de jogador. Você começa o jogo com 5 minutos, o teu primeiro volante dá uma tesoura por trás e toma um amarelo, sem necessidade nenhuma, é complicado, né? Aí também tem coisa que não é Fica culpa do pendurado técnico. o jogo todo. O Pulgar dá uma voadora. Cara, o que o Pulgar... Alguém me explica o que ele quis fazer, o que aconteceu? Porque assim, Muita com 5 minutos vontade, de jogo, Simões. Tá falando de vontade? Cinco Tá minutos de muito jogo, A mobilizado. atmosfera do estádio. não dá tempo nem de você estar puto com alguém, de você estar com a cabeça quente. Não, 5 minutos. Igual o Yuri Alberto, por exemplo, fez. Igual o né? Yuri Alberto no final do jogo. Assim, ele deu uma tesourada por trás, tomou um amarelo e comprometeu o jogo dele. Ele teve que sair no intervalo. Sim. Eu também tiraria ele no intervalo. É. Porque não tinha o que fazer. E aí o Alcaraz entra com 5 minutos também tomou um amarelo. E aí o Alan entra com 2 minutos tomou um amarelo. Aí também é difícil, né? Eu queria entender o que falaram pro Alcaraz quando foi contratado. Que era pra jogar bola ou era pro UFC dele? Porque entrou batendo em todo mundo, depois foi na confusão, foi expulso. Eu acho que falaram que era pegado. E aí ele né? entrou no clima. Entendi. Ele falou, deixa eu bater pra não apanhar. também, É o de- segredo de- da briga. De a falta de inteligência. Você Não, pô. procurando resultado. Teu adversário já foi expulso. Não, você pô. dá um soco na cara de alguém. claro. realmente E outra? É uma coisa, Nossa, assim, isso eu não consigo entender. É, Mais brincadeira. disso, você tá na tua estreia, pô. loucura. Vai Deixa eu na falar, moral, né? mostraram o vídeo do Luiz Fabiano pra ele. É assim que joga no Brasil. É, vai lá. aqui, ó. Isso aí faz certo. Tem muito jogador que às vezes tenta jogar pra torcida, né? Ah, aqui eu represento bem, então, não sei o quê. Vamos ver, não sei se é o caso do Alcaraz. Mas nesse caso, assim, tô muito na linha do Simões. Cara, o jogador precisa desenvolver essa Pelo amor de inteligência Deus. emocional, cara. Ele tá perdendo o jogo tá nos acréscimos, ele ainda tem a oportunidade de empatar o jogo. O camarada do outro time deu uma tesoura, já foi expulso, não precisa de treta. Cara, que é o Sai que todo mais? mundo, né? Sai todo mundo de corre perto, pra você onde? quer o que mais? Ele já foi expulso. Não tem uma punição maior do que o cartão vermelho pro cara que deu a tesoura, Ele já deu sorte foi, que irmão. o Kaká foi com ele. Pô, Porque poderia não ter Poderia ido não também. ter ido. Pô, assim, o cara tem que pô, desenvolver esse sangue frio, cara.